Aqui quem fala é o Márcio. Estamos aqui na oportunidade, o pastor pediu para trazer uma palavra para a igreja. Espero que todos estejam bem confortáveis na sua casa. Vamos tirar um minutinho para a gente orar um pouco, né? Refletir um pouco sobre nossas vidas. Pedir que você nesse momento, se possível, estiver com sua família aí, ou sozinho, escuta essa música, enquanto isso fazer oração. Daqui a um minuto eu venho com a palavra, amém? Deus abençoe vocês aí.
Beleza, galera? Uma boa noite a todos. Quem pode estar assistindo, seja bem-vindo. Essa reunião não é minha, não é da nossa igreja. Essa é uma reunião de Deus para você que está tendo oportunidade de assistir. Que a sua vida seja tocada pelo Espírito Santo. Que você receba a resposta de Deus ou alguma revelação da parte dele para você, porque é isso que ele sempre fez, sempre faz, nos revelar todas as coisas, nos ensinar todas as coisas, como agir, como proceder. Então, espero que Deus fale ao seu coração e que eu seja esse instrumento na noite de hoje. Amém? Fazer uma oração aqui antes de começar, tá? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Obrigado, ó Deus, por estar aqui. Obrigado quem está do outro lado, ó Deus. Não entendendo muito as coisas de um modo racional, mas espiritualmente sabendo que o Senhor está agindo através de tudo e de tudo que acontece no mundo, ó Deus. O Senhor nunca perdeu o controle de nada. Então, Pai, quero te agradecer, te pedir uma proteção especial para cada um, ó Deus, dos meus amigos, das pessoas que eu não conheço ainda, dos meus inimigos, que o Senhor esteja protegendo, abençoando, ó Deus, livrando de todo mal, Pai. Trazendo cura, Deus, à mente, trazendo cura, Deus, ao coração, trazendo a cura física, Pai, e principalmente a cura mental nesse momento, ó Deus. Abençoando, ó Deus, a todos, levando a Tua paz, levando, ó Deus, a Tua provisão, levando o Teu amor aos lares, ó Deus. Abençoe, ó Pai. Que o Senhor tome conta desse momento, tome conta dessa palavra, de tudo que será conduzido aqui, ó Deus. Que o Senhor tire, Deus, do meu coração, da minha mente, aquilo que o Senhor quer revelar, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Sabemos que estamos longe, ó Deus, de ser aquilo que o Senhor deseja, mas a gente luta e prossegue para o alvo que é o Senhor, ó Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Boa noite, né, mais uma vez a todos. É estranho sempre fazer uma gravação e não estar junto, né, do povo, junto de vocês, junto dos amigos, junto da família, mas isso já é uma coisa que acontece, já aconteceu desde o princípio. João Batista era a voz que clamava no deserto, ele gritava ao vento, às vezes sem ter ninguém perto dele, mas ele não deixava de anunciar a palavra, as boas novas, aquilo que tinha no coração dele. Às vezes a gente acha que a palavra tem que ser dita para multidões, muitas pessoas, mas na verdade a palavra só tem que ser dita, não importa a quem, não importa a quantidade, ela tem que ser dita. Dita com a sua vida, dita com a sua palavra, dita com as suas ações, dita com tudo que Deus colocou no seu coração acima de tudo. O amor ao próximo, assim como você quer ser amado. E isso é belo. E isso nos faz entender o que João Batista fazia naquela ocasião. Tá? Então, assim, aqui, praticamente sozinho, você aí e uma voz ecoando nas mídias sociais, né? Isso é uma coisa que acontece realmente em todos os lugares, mas para quem está acostumado com calor, acostumado com abraço, acostumado com carinho, acostumado com choro do lado, com criança chorando, com criança andando, com louvor ali, então é muito estranho, né? Mas Deus age da mesma forma. Não é uma forma lógica que nós acostumamos com o culto, né? Com o culto presencial. Mas amém, Deus sabe todas as coisas e tem um tempo de todas as coisas. Beleza? Só digo que é muito estranho isso para nós. Eu quero hoje, se possível, você pegar a sua palavra, né, que está no seu celular ou na sua mão aí na Bíblia, fazer a leitura de um recado de Deus, né? Da forma como a gente lida com a palavra de Deus, com a palavra proferida de Deus e como a gente age através dessa palavra.
Então, se possível, pega aí sua palavra. Vamos abrir em Gênesis, no capítulo 41. Tá? Para quem já é leitor assíduo da palavra, eu vou falar de José, que foi um escolhido de Deus, assim como eu e você fomos escolhidos por Deus. Nós fomos amados e esse amor chegou a nós e nós aceitamos esse amor, nós permitimos ele entrar no nosso coração, fazer morada no nosso coração. E foi assim também com esse jovem José. José do Egito. Quero ver se vocês conseguem entender a forma como que Deus agiu através da vida dele e pode agir através da minha e da sua vida. Diz assim no 41:14, né? Pulando a história, né? José foi escolhido, teve sonhos, contou para os seus pais, para os seus irmãos, foi traído, seus irmãos se jogaram numa cisterna, foi vendido como escravo, chegou nas mãos do faraó como escravo e chegou onde chegou. Aqui no 41:14 ele já está lá dentro do cenário onde Deus começou a usá-lo. Tá? Então diz assim no 41:14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao Faraó. Então esse lhe disse: tive um sonho e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso sim em mim, mas Deus dará resposta favorável ao Faraó. Então contou o Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé à margem do Nilo, e eis que subiram dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas e muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de terem engolido, não dava aparência de terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheia de boas. Após elas nascerem 7 espigas secas e mirradas, crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-as aos magos, mas ninguém houve que interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho do faraó é apenas um. Deus manifestou ao faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos e 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer ao faraó, que Deus manifestou ao faraó que há de fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho do faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Ou seja, o recado foi dado, tá? 2 vezes. Agora, pois, escolha, faraó, um homem ajuizado, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó. Ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder do faraó, para mantimento das cidades, e os guardem. Assim
o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Amém? É uma história bem conhecida. Não há novidade na história sobre José, sobre o que fazer, o que deveria ser feito. Mas alguém deu ouvido nesse profeta. E por causa dele, por causa do profeta, e não por causa do faraó, muita coisa foi diferente nessa história. Tá? No 41:14, a leitura sobre a interpretação do sonho. Como que nós estamos interpretando aquilo que Deus tem falado para nós, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração? Como que nós temos tratado a palavra de Deus de todas as formas, todos os aspectos que Ele usa para comunicar para a nossa vida como devemos agir, como devemos proceder, não só por tempo oportuno, mas por tempo vindouro. Temos vivido os dias pensando só no atual, ou estamos pensando no atual e no que há por vir? Porque a palavra de Deus, ele falava em tempo de abundância, mas nunca ele eximiu do tempo de seca. E Deus é assim com a gente. Né? Ele nos trata dessa mesma forma, ele não deixa a gente se iludir achando que a vida são só coisas belas, coisas boas. Tem os dias maus, né? Tem os dias maus que enfrentamos, temos as lutas que enfrentamos, e num contexto geral hoje estamos enfrentando todo mundo a mesma praga. Podemos dizer que esse momento pode ser comparado à fome que esse povo iria passar nessa época de José. Só que José foi corajoso, não se eximiu e fez o que deveria ser feito por todo profeta. Por que eu digo isso? No 41:36, ele fala assim: este mantimento será para abastecer a terra nos anos maus. O que nós temos no nosso coração? Ele tem nos abastecido nos dias maus? Como temos enfrentado os dias maus, ou os maus momentos, né? Não vamos colocar só esse momento agora, que ele está sendo global, não local, né? Mas está sendo global. O que tem de mantimento no meu coração para passar por esses momentos? Né? Como que minha mente está atuando? Como que o meu coração está atuando? Alicerçado no quê? Qual o alimento que tem feito com que eu passe nesse contexto? Por que eu estou dizendo isso? Esse momento que tem assolado, que tem, né, muitas pessoas estão morrendo, o índice, os números crescem drasticamente, muito, né? A forma desse vírus aí é avassalador, ele não perdoa mesmo. Alguns milagres acontecem, outros nem sabem quem estão infectados, mas ele é bem mortal, né? A palavra dele ele é mortal. Mas tem muita sobrevida, né? Temos alguns casos até aqui local nosso mesmo, e temos ouvido bastante, visto bastante também pela TV. Mas muitas pessoas já estão doentes. Principalmente mentalmente estão doentes. A sua mente já não está aguentando mais. Eu tenho um testemunho triste, né, Paulo? A gente brinca que é um testemunho. Um vizinho de um rapaz que trabalha comigo, ele surtou, ele entrou no mercado e foi tirando a máscara das pessoas que estavam. Para você ter ideia, o nível como que está a mente do ser humano diante dessa situação. Está faltando alimento. Esse meu vizinho, esse cara que trabalha comigo, ele é um irmão também na fé. E por que eu estou falando isso? Que esse irmão, quando viu essa situação, ele foi até a casa dessa pessoa
e levou a palavra de Deus. E disse, cara, você está se alimentando de coisa errada. Você está se alimentando de televisão, você está se alimentando de notícia, mas não está se alimentando do que realmente pode te livrar disso daí. Essa palavra de Deus, ela te traz paz, essa palavra de Deus, ela te traz ânimo, essa palavra de Deus, acima de tudo, ela traz fé e salvação. Então, você está dando ouvido para quê? Qual o alimento que está entrando no seu coração? Ele só me falou que foi lá, a questão do alimento, eu estou tirando dentro de mim, porque ele foi levar essa palavra, ele foi levar esse mantimento. E foi o que José fez. José chegou perante ao faraó e falou, cara, ajunta comida. E Deus fala para você, ajunta coisas boas no seu coração. Tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é puro. Paulo fala na sua palavra, ajunta isso. Aquilo que não é bom, que não é de boa fama, que te faz mal, que te põe para baixo, tira fora. A palavra de Deus nos faz isso, né? Nos faz entender. Só que muitas das vezes a gente é envolvido com essa situação e dá mais ênfase ao que não é real, ao que não é eterno, trocando pela palavra de Deus que é eterna, que ela fala para a gente se abster do que não é bom. Tira o que não é bom do seu caminho, coloca o que é bom. Esteja perto de pessoas cheias de fé, esteja perto da palavra, né? Esteja em comunhão, esteja ouvindo louvor, sabe? Esteja fazendo bem, sabe? Não importa quem realmente, né? Mas nós temos até pessoas da fé também passando por necessidade. Creio eu que a maioria é mais física, né? E não mental, porque Deus abre as portas, Deus sustenta, Deus manda a provisão. Mas o que eu achei legal foi isso. E o faraó escutou. O governante escutou, deu ouvido à palavra dele. E eu quero levar, se possível, aí abre em Jeremias. Jeremias, no capítulo 1. No Jeremias 1, versículo 5. Olha o que Deus diz a seu respeito. Para você e para mim. Antes que eu te formasse no ventre materno, ou da sua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da barriga da sua mãe, te consagrei e te constituí profeta das nações. A palavra de Deus diz que você é um profeta das nações. Essa nação pode ser sua casa, essa nação pode ser seu trabalho, essa nação pode ser a sua mídia social, perdão. Essa nação pode ser qualquer coisa, desde que você seja esse profeta de Deus na terra. Desde que você leve as boas novas dele na terra. É para isso que você foi chamado. É para isso que José foi chamado. Para falar com o faraó. Ajunte o alimento, pois virão dias maus. Pois virão dias maus. Referência na terra, havia um homem que era referência. Ele foi chamado porque anteriormente ele já havia interpretado o sonho do copeiro-chefe. Então já sabiam quem ele era. Já tinham na mente e já tinham visto quem ele era. As pessoas precisam nos ver, as pessoas precisam saber quem nós somos. Porque um dia alguém vai precisar e você vai ser essa referência na terra. O João, cara, aquele cara é de Deus, aquele cara sabe isso, procura ele. A Maria, cara, aquela mulher de Deus. A Ana, cara, pode ir atrás dela. Cara, ela é exemplo, ela tem palavra boa, pode ir atrás dela. Foi isso que aconteceu quando chamaram ele. Ele era uma referência aonde ele estava. Nós precisamos ser referência onde a gente está. Nós precisamos ser referência em qualquer lugar. Não só dentro da instituição, mas em qualquer lugar. Se não fica fácil, aqui dentro é fácil atender um amigo, aqui é fácil atender um irmão. Mas agora a gente está vivendo esse momento que não temos ninguém do lado. E alguém do seu outro lado está precisando de você.
essa pessoa vai saber quem você é. Você tem se mostrado como esse profeta de Deus na terra. Esse alimento tem dentro do seu coração, tem na sua boca, tem na sua mente, tem na sua conduta. É isso que Deus espera de nós, tá? Em Gênesis 41, 36, no final ele diz assim, no final 41, 36 ele diz assim, ó: assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Para que a terra não morra de fome. Para que não haja morte. Ajunte esse alimento. Você é a pessoa desse alimento. Podemos perceber que Deus fez toda a diferença em nossas vidas nesse momento. Estamos conseguindo passar essa crise com fé e sabedoria. Nem todos estão conseguindo passar essa crise com fé e sabedoria. Como disse, a questão mental está pegando. Se nós estamos passando com fé e sabedoria nesse momento, é hora de a gente começar a ser conhecido como profeta. O mesmo Espírito que estava sobre José é o mesmo Espírito que está sobre você, que está sobre mim. O mesmo chamado que ele teve está sobre você, está sobre mim. Isso não é uma coisa particular para um determinado chamado dentro de uma igreja, dentro do ministério. Esse chamado, ele é da sua vida, da minha vida. Não importa os caminhos aonde Deus vai nos usar. Importa que sejamos o que Ele quer que nós sejamos, profetas dele aqui na terra. A sua boca é importante para Ele aqui na terra. A sua vida é importante para Ele aqui na terra. O seu andar é importante para Ele aqui na terra. O seu id é importante na terra. Então, nós não podemos ficar esperando, nós não podemos ficar se escondendo. Mas a situação não é fácil para você nem para mim. Você não sabe o que eu estou passando. Eu sei que José estava na prisão quando ele foi chamado. Com certeza a situação dele não era tão favorável. Talvez quanto a sua, quanto a minha. Ele estava preso. Ele estava praticamente com as mãos atadas. Mas a vida dele não estava atada. O Espírito do Senhor não estava atado na vida dele. O Espírito estava liberto. Então não importa onde você esteja, importa que o seu Espírito esteja liberto. Que esse Deus esteja vagando através da sua vida. Que esse sopro saia da sua vida. Que esse cheiro saia da sua vida. Somos o bom perfume de Cristo na terra. O que é legal também para entender, uma analogia que é legal para fazer para a nossa vida, é que o nosso celeiro tem que estar abastecido. Tá? Isso vai ser importante para tudo que a gente vai fazer na nossa história. É importante que o nosso celeiro esteja abastecido. Para que a gente aprenda a abastecer a nossa vida, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. É o que a palavra diz. Aí você fala, Márcio, mas como assim eu não tenho esse chamado, eu não tenho isso na minha vida. Então eu digo para você que você tem, assim como eu tenho, assim como o pastor tem, como a pastora tem, como o Ministério de Louvor tem, todos têm esse chamado. Você quer saber? Abre lá em 1 Coríntios 1, 26. Vai lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios 1, 26. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios,
segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, você tem um chamado. Você tem esse chamado. Se você acha o pequenininho, se você acha o pior, você tem um chamado. Porque Ele nos chamou para confundir. Para ninguém entender como que Deus faz de uma pessoa humilde, sem recurso, ou com recurso, para fazer a obra dele. Mas por que é enfatizado essa parte? Porque às vezes a gente olha para o outro e acha que o cara que tem condição é o cara chamado. Não, não é. Todos nós, não tem essa. Você na sua pequenez foi chamado. Eu na minha pequenez fui chamado. Eu na minha insignificância fui chamado. Porque perante Deus nós somos todos iguais. E se alguém se acha muito, Deus mostra que o fraco, ele é. Que o pobre, ele é. Que o humilde é. Que o rico também é. Precioso na mão de Deus. Mas Ele chama você e chama eu, independente do seu tamanho, do meu tamanho, independente de condição financeira, independente da minha saúde, independente de membros que eu tenho ou que eu não tenho, da forma como eu falo, como eu ajo. Deus escolheu você com o que você tem, com o que você é, não com o que você possui de bens, de material. Não é a vestimenta, sabe? É o que você tem no seu coração, é isso que Deus precisa. Essa é a maior boca dele, é o que tem no seu coração, é o que sai do seu coração, é a palavra que está no seu coração, é a presença dele que está no seu coração. Então você foi chamado, eu fui chamado, tá? Só lembrando que quando tudo que aconteceu, Deus já havia mostrado a ele em sonhos. Não havia novidade para ele, né? José já tinha, né, interpretado o sonho. Então tudo que aconteceu ficou fácil. Ficou fácil para ele. Ele simplesmente teve que dar ouvido à palavra que foi proferida da boca de José. Então o faraó, ele deu ouvido. Né? Então vamos dar ouvido a essa palavra de Deus, o que sai dela para a minha vida, o que sai dela para a sua vida. Temos que dar ouvido a essa palavra. Principalmente, fielmente a palavra. Medita nela de noite. Medita, pensa, reflita, leia, né? Tire um tempo para ela. Eu não sou muito bom de tirar um tempo, na verdade eu sou até fraco demais. Mas quando a gente para ler, quando a gente trava num negocinho, a gente vê que Deus age muito através da palavra, né? Através de alguns gestos, através de alguns louvores, Deus age. Só que o que mais me pegou nessa história de José é que José fez isso numa condição onde talvez muito de nós não teria feito. É isso que eu queria dizer. Deixar bem claro para você. A história de José não favorecia que ele fosse essa boca de Deus. Uma pessoa traída pelos seus irmãos de sangue, não é irmão de fé. Viveu como escravo, foi acorrentado como escravo, teve vida de prisioneiro, não teve vida fácil, mas ele tinha a palavra de Deus proferida no seu coração. Os sonhos de Deus, desde criança, ele nunca esqueceu do que Deus havia falado para ele. Não se esqueça do que Deus falou no seu coração, do que Ele fala para você o que você é. Não esqueça. A palavra de Deus não volta vazia.
ela tem o tempo dela determinado. José não foi do dia para a noite transformado no que ele foi. Houve um período, houve um tempo de transformação na vida dele para chegar onde ele chegou a ser o que ele se tornou, né? Mas só que ele tinha os sonhos que Deus mostrava para ele, ele tinha a palavra de Deus no coração dele, ele não arredou o pé independente do que aconteceu com ele. Independente do que aconteça comigo, com você, não arrede o pé do que Deus falou para você, do que está no seu coração. O pastor Tomás falou uma palavra essa semana, e o que é legal de ouvir o Tomás falando também, que você sente que o contexto dele está na palavra, está enraizado na palavra. É muito legal quando você ouve ele falando, é a palavra, é a palavra, é a palavra, sai da boca de Deus. Sai da boca de Deus. Nós vamos passar por luta, sim, mas o que Deus está falando sobre isso? O que Deus está falando sobre isso? Veja o que está escrito na palavra que Deus está falando sobre isso. Os seus dias estão contados. O meu dia está contado. O dia de amanhã não pertence a mim. Isso eu sei. O dia de amanhã não pertence a mim. O hoje bem pertence. Sentirei falta de amigos, sentirei falta de familiares. Lógico que vou sentir falta se eu perder. Mas isso não quer dizer que a minha história acabou. Porque essa história da minha vida vai ser contada, da sua vida vai ser contada. De alguma forma, a sua história vai ser contada e vai chegar para alguém que precisa. Mas para isso é necessário que a sua vida seja a boca de Deus aqui na terra. Eu não vou prolongar muito, porque essa história era mais isso sobre a sua vida e a minha vida. Nós somos profetas de Deus na terra. E o que eu acho legal de José, que ele extrai da história dele uma reflexão que eu jamais pensaria. Se você puder abrir lá, se puder voltar lá para Êxodo, Gênesis, né, 41. (41) 52. Gênesis 41, 52. Olha a lição que um cara que passa por dificuldade, por lutas, por abandono de família, abandono de sangue, não é por amigo, não é por empregador, é abandono de família mesmo, sabe? Largado, vendido, traído. Olha o que ele fala em Gênesis 41, 52. Ao segundo filho, chamou-lhe de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Alguém que achou prosperidade em meio ao caos. Alguém que achou prosperidade em meio à traição. Alguém que achou prosperidade em meio a tudo ao contrário que aconteceu na sua vida. Mas ele tinha no coração dele a promessa de Deus. Ele não esqueceu jamais. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Que Deus te faça próspero, que você enxergue a prosperidade de Deus na sua vida no meio dessa turbulência. Não só nessa, mas de todas que você passa. Não veja só o lado ruim das coisas. Veja o que Deus está fazendo naquele momento na sua vida. O mais importante é isso. Não dá crédito para as coisas negativas. Dá crédito para o que Deus faz na sua vida e vai fazer através da sua vida, através das suas lutas, através das suas perdas, através das suas vitórias também. Deus vai te fazer próspero e boca dele aqui na terra. Amém? Eu não quero prolongar mais, né? Eu sei que por áudio é difícil a gente aguentar até tanto tempo, né? É bem diferente do tete a tete, do físico, do calor, mas que guarde essa palavra no seu coração. Você é um profeta de Deus na terra, a sua boca tem muito alimento, a sua palavra tem muito alimento e você matará a fome desse mundo. O mundo, lembre-se, é quem está do seu lado. É a sua família,
são os seus amigos, é o seu trabalho, é onde quer que você esteja. Amém? Que Deus te abençoe. Deus te fez próspero. Deus te faz próspero na terra da sua aflição. Que Deus possa te mostrar algo muito maior do que uma doença, muito maior do que perdas, mas que Ele te mostre que Ele é o seu Deus e que Ele é fiel com você, que a palavra dele não muda. Ainda que você se torne fiel, Ele continua fiel. Amém? Igreja, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que te proteja. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Que Deus nos proteja, que proteja os nossos entes queridos, proteja todos que estão nesse momento passando a situação, que você seja a parte mental nesse momento, de uma força espiritual mental, que você traga esperança às vidas, mentalmente e fisicamente também, mas principalmente mentalmente. Esse caso que eu falei do rapaz, foi um dos casos só, de muitos que a gente já sabe, né? De briga entre famílias, de briga entre casais, e realmente, nós não estamos acostumados, o brasileiro não está acostumado a viver isolado. O brasileiro tem muito calor, nós temos calor, a gente vive no esfrega-esfrega, né? Na proximidade, no carinho. Esse é o nosso povo, então pra gente é muito estranho, né? Só que realmente quando a gente precisa estar unido, e a gente é obrigado a estar unido, não por espontâneo, mas porque temos que ficar unidos dentro da nossa casa, fechados, cumprindo muitas regras, nós estamos tendo essa dificuldade. Mas que Deus seja o elo entre você e seus familiares, entre você e seus amigos, entre você e seus patrões ou seus empregados, para que tudo passe de uma forma diferente, porque você tem um alimento guardado. Você guardou o seu cereal na época certa. A fome não vai atingir a sua vida. E não vai atingir a vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém? Deus te abençoe. Uma boa noite. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde você e sua casa. Em nome de Jesus, amém. Um abraço a todos. De coração.